A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? E essa palavra está escrita lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. E ela está dizendo assim, o próprio Deus falando, né? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a vida. E a largura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais e a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui Deus, ele está fazendo uma proposta para o povo dele. O nosso Deus, ele não é um Deus que ele impõe, que ele obriga a gente a fazer as coisas. Não, nada disso. Se você prestar atenção aqui, ele está dizendo assim, olha, eu estou fazendo uma proposta. Você aceita se você quiser e aquilo que você quiser. Eu costumo dizer na igreja que Deus, ele não obriga ninguém a servir a Ele. Ele propõe, Ele convida, nós aceitamos se nós quisermos. Tem pessoa que fala assim, não vou para a igreja porque a religião vai me proibir de fazer isso, me proibir de fazer aquilo. Não, ninguém proíbe ninguém, muito menos Deus. Ele não proíbe, ele aconselha. Então aqui ele está fazendo propostas para o povo. Olha, existem dois caminhos, o da vida e da bênção e o da morte e da maldição. Mas ele dá um conselho, escolhe a vida. Porque se você escolher a vida, ele está dizendo aqui, vocês vão viver, vocês e a tua semente, vocês e as suas famílias, são bênçãos para vocês e a tua descendência também. Então, é uma bênção como ele fez com Abraão. Abraão, a palavra do Senhor diz que Deus abençoou Abraão e toda a descendência dele. A Bíblia diz que hoje todas as famílias que creem em Deus são abençoadas através de Abraão. Mas por quê? Porque ele escolheu, ele fez a escolha certa. A nossa vida é uma vida de escolhas, todos os dias. E como ele diz aqui, escolhe a vida, escolhe o caminho correto. Quando nós escolhemos o caminho correto, a tendência é recebermos uma boa recompensa. Quando escolhemos o caminho errado, a tendência é recebermos uma recompensa muito ruim. Ele está dizendo aqui, escolhe a vida, porque isso vai abençoar a vida de vocês, a família de vocês, e vocês vão tomar posse daquela terra que eu prometi. No caso daquele povo, era aquela terra que diz a palavra de Deus, mana leite e mel, aquela terra que quando eles chegaram, eles viram que um cacho de uva, por exemplo, precisava de 2 homens para carregar. É uma terra abundante, uma terra muito abençoada, muito próspera. Mas para eles chegarem àquela terra, eles precisaram tomar decisões difíceis. Eles passaram, por exemplo, 40 anos no deserto. E nem todos chegaram, porque nem todos tomaram as decisões corretas. A Bíblia diz que Josué e Caleb, esses sim, eles tomaram a decisão correta, eles escolheram o caminho correto. Escolheram amar a Deus, ser fiel a Deus, se aproximar de Deus, e eles entraram na terra prometida. Muitos morreram no meio do caminho. Por quê? Porque não escolheram a vida, não escolheram fazer aquilo que era correto, começaram a reclamar, murmurar, queriam voltar para trás, porque achavam que o caminho era muito difícil. Normalmente, as decisões corretas que Deus propõe para a gente tomar, são decisões difíceis. É a prova de Deus. Você já ouviu aquela frase? Isso é prova de Deus. Deus está enviando uma prova para mim. Pois é a prova. E você pensa que a prova é fácil? Olha o que aconteceu com Abraão, por exemplo. Abraão, Deus pediu para ele entregar o único filho dele, a bênção que ele pediu a Deus, o seu filho abençoado, que tanto ele sonhou. Deus falou assim, olha, agora eu quero que você me devolva ele. Você acha que foi fácil Abraão tomar essa decisão? E ele entregou mesmo, ele estava disposto a entregar o filho para Deus. Mas quando Deus viu que realmente ele estava disposto a fazer tudo para agradar a Deus, ele estava disposto a tomar a decisão correta, escolheu a vida, e ele, como diz aqui, Deus é a nossa vida. Quando ele escolheu Deus em primeiro lugar, quando ele tomou a decisão correta, Deus falou, Abraão, não precisa não, pode deixar o teu filho aí, eu já vi que o teu coração realmente é um coração fiel a mim. Então, no final da história, ele foi grandemente abençoado. Mas aquilo que parecia muito difícil, aquilo que parecia muito dolorido,
Ele teve que tomar a decisão. Mas no final ele foi recompensado. Todo sacrifício tem uma recompensa. O caminho de Deus, o caminho das coisas corretas, normalmente são difíceis. Normalmente é muito mais fácil você fazer aquilo que é errado do que aquilo que é certo. Jesus, por exemplo, Jesus, a decisão dele foi difícil. Ele orou poucos momentos antes de ser crucificado, de ser preso. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim essa prova aí, né, esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então ele escolheu fazer a vontade do Pai. Foi fácil para ele? Não foi, porque ele sofreu muito, morreu, mas qual a recompensa que ele recebeu? Hoje ele está vivo e sentado à direita do Pai. Ele vai vir julgar todo o povo, toda a terra. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que o reinado dele não tem fim, é eterno. Então, o caminho das coisas corretas, o caminho certo que Deus coloca para a gente decidir entre aquilo que é correto ou aquilo que não é, normalmente o caminho certo, ele é muito difícil de seguir. Olha o que diz aqui, por exemplo, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Olha o que diz aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mais uma vez Deus falando de vida aqui. E poucos há que a encontrem. Olha que coisa. Então, nós estamos falando aqui de um caminho, né? Todo caminho leva a algum lugar. Todo caminho tem um destino. E nós só temos dois caminhos a seguir: o caminho de Deus e o caminho dos nossos desejos, né? Das nossas vontades, né? Como Deus falou lá em Deuteronômio: eu te proponho dois caminhos, mas escolhe um, escolhe o caminho da vida. Tem o caminho da vida e da morte, mas escolhe da vida. Então, ele nos dá a opção, mas ele nos dá o conselho. Quando eu não decido pelo caminho correto, automaticamente estou escolhendo errado. Não tem um terceiro, não tem um meio termo. Porque quando eu não aceito o conselho de Deus, automaticamente eu estou rejeitando o conselho dele. Então eu estou decidindo fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Não tem um meio termo. Ah, não, depois, mais para frente eu decido. Não, Deus está fazendo uma proposta para você hoje. Escolhe. Você tem toda a liberdade de escolher, mas tem que escolher. Se você não escolhe aquilo que Deus está te aconselhando a escolher, automaticamente você está rejeitando o conselho de Deus. E fazer a escolha correta é difícil. Ele está dizendo aqui, o caminho correto, o caminho que nos leva à vida, o caminho que nos leva a coisas boas, o caminho que nos leva às promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, o caminho que nos leva à bênção de Deus, é um caminho apertado. É difícil de passar, meu irmão. É difícil. É um caminho estreito. É um caminho de sacrifício, de esforço. Eu costumo dizer na igreja que a vida com Deus, a vida de um servo de Deus, servir a Deus, não é uma vida de facilidades, como muitos pregam por aí. Não, você vem para a igreja que você vai ficar milionário, você nunca mais vai ter nenhum problema. Não é nada disso, não foi isso que Deus prometeu, não. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz que se nós crermos nele, nós também venceremos. Então, a vida com Deus não é uma vida de facilidades. Não, muito pelo contrário. É uma vida de esforço, de sacrifícios. Jesus disse: aquele que não me colocar em primeiro lugar e deixar a tua família, os teus bens, a tua própria vida em segundo plano, não é digno de me seguir, não é digno de mim. Se alguém quiser me seguir, abra mão das suas próprias vontades e me siga. É fácil? É fácil abrir mão das próprias vontades? É fácil abrir mão dos próprios desejos? É claro que não. Mas tudo tem recompensa. Ele está dizendo aqui, o caminho que leva à vida, que leva às coisas boas, e principalmente essa vida que ele está dizendo aqui, é a vida eterna. E nós temos dois caminhos a seguir, meu irmão. Ou é céu ou inferno. Não tem um terceiro.
Alguns vão dizer assim, é o paraíso, é o céu, é a nova Jerusalém. Eu deixo essa discussão para os teólogos, né? Eu prefiro simplificar a coisa. Ou nós vamos para o céu ou vamos para o inferno. Então nós temos que decidir. Se nós decidimos fazer aquilo que é correto, aquilo que é o conselho de Deus, seguir os seus conselhos através da sua palavra, nós temos um caminho que vai nos levar à vida eterna. Nós temos um caminho que vai levar à bênção de Deus, à proteção de Deus, à guarda de Deus, ao sustento de Deus na nossa vida, a coisas boas. Caminho difícil, caminho de esforço, de sacrifícios, mas um caminho que vai nos trazer uma grande recompensa. E tem outro caminho, o caminho largo, o caminho fácil de passar, né? Um caminho de facilidades, é o caminho das nossas vontades. Eu faço aquilo que eu quero, afinal de contas a vida é minha. Quem é o pastor para querer dizer o que eu vou fazer na vida? Deus? Eu nem sei se Deus realmente existe. Eu nunca depende de Deus para nada. Tem gente que acha que não depende de Deus para nada. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu venço através do meu trabalho, do meu esforço. Tem pessoa que nem acredita em Deus. Então ele faz o que quer da vida dele, porque para ele é mais fácil, é mais cômodo, né? Do que você ter que obedecer a alguém. É muito mais fácil eu fazer aquilo que eu quero do que eu ter que obedecer a ordem de alguém. Não é verdade? Mas esse caminho das facilidades, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo aqui, esse caminho vai nos conduzir à perdição, a coisas ruins. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós podemos fazer tudo que nós queremos, nós podemos fazer tudo aquilo que deseja o nosso coração, mas devemos saber que tudo tem consequência. Nós seremos julgados por isso. Então, a palavra do Senhor diz que nós vamos receber, nós teremos uma recompensa. De acordo com o caminho que a gente seguir, de acordo com a nossa escolha, nós seremos recompensados. Cada um vai ser recompensado de acordo com as suas decisões. A nossa vida como um todo é uma vida de escolhas. E por não fazer as escolhas corretas, nós temos tantos problemas na nossa vida. Tem pessoas, por exemplo, que hoje estão num casamento frustrado. Sabe por quê? Porque não fez a escolha correta. Escolheu pelos seus olhos, pela aparência, aquilo que sentiu, aquele impulso que sentiu no momento, mas não perguntou, não pediu o conselho de Deus. Mas o conselho de Deus é mais difícil, a gente tem que ficar esperando, Deus dá a direção. Não, eu estou vendo que isso é agradável aos meus olhos, então estou vendo que, ao meu ver, essa é a melhor decisão, então eu vou escolher. E às vezes escolhe errado. Eva também fez uma escolha errada, porque aquela fruta lá, que Deus falou que não era bom que ela comesse, a Bíblia diz que aquilo era agradável aos olhos. Então nem tudo que é agradável, nem tudo que é bonito, é o melhor para a nossa vida. Normalmente, as escolhas e os caminhos mais difíceis, orientados por Deus, é claro, são os caminhos que vão nos levar a coisas boas. Mas ninguém quer saber de fazer o que é difícil. Ninguém quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ninguém quer. Cada um quer viver a sua vida. Cada um quer fazer o que quer dela. Mas nós precisamos saber que tudo tem consequência. Cada escolha que a gente faz na vida, cada caminho que a gente percorrer, vai ter um destino final. Nós precisamos ter a consciência de que se eu escolher um caminho errado, eu vou me dar mal. Por isso que Deus está sempre nos dando conselho. Ele aconselhou lá em Deuteronômio, né? Olha, escolhe esse caminho, tem a vida e tem a morte. Tomem cuidado, escolhe a vida para adorar o seu Deus, para estar perto dele. Escolhe fazer aquilo que é correto. Escolhe o bom conselho de Deus. Às vezes é difícil. Abraão, foi difícil tomar aquela decisão de entregar o seu próprio filho para Deus. Jesus, foi difícil. Ele pediu ajuda para o pai. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele foi até o fim. Foi a decisão mais difícil. O fácil para ele era abandonar aquele plano e falar: Pai, olha, eu vim até aqui, mas eu acho que não vale a pena. Esse povo é um povo pecador. Eles estão fazendo coisas horríveis. Eles não merecem, Pai. Eu vou desistir de ir para a cruz. Não vou, não. Era o mais fácil. Ele poderia ter feito. Mas ele escolheu o mais difícil. Sofreu, foi humilhado, morreu. Mas qual foi a recompensa dele? Ressuscitou e vive eternamente. E reina eternamente como Rei dos Reis. E um dia ele vai vir como juiz para julgar toda a terra. Tudo tem uma recompensa.
A palavra do Senhor diz que cada um vai ser recompensado pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Faça sempre as melhores escolhas. E as melhores escolhas são orientadas por Deus. Decida fazer aquilo que é correto na sua vida, mesmo que seja difícil. Nesse momento de dificuldade, por exemplo, que o mundo vive, às vezes as pessoas optam por fazer aquilo que é mais fácil. Às vezes a pessoa, por exemplo, está passando necessidade, está passando fome, perdeu o emprego, alguém faz uma proposta indecorosa para ela ganhar um dinheiro, ela diz, mas eu estou precisando tanto, vou acabar aceitando. Não, meu irmão, essa é a prova, esse é o momento de você tomar a decisão correta, de você escolher tomar a decisão mais difícil, que é resistir à tentação. Por quê? Por que você faria isso? Porque se você fizer isso, esse caminho mais difícil, essa decisão de fazer aquilo que é correto, vai te conduzir à vida, vai te levar até Deus, e Ele vai cuidar de você. Jesus, quando estava lá no deserto, também não foi fácil para Ele, hein? 40 dias ali, jejuando, orando, sem comer, sem beber, mas Ele saiu de lá daquele deserto cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Normalmente é assim, irmãos. As melhores escolhas são as mais difíceis. Os melhores caminhos que vão nos levar às melhores recompensas são os caminhos mais difíceis. As piores escolhas são aquelas mais fáceis de tomar. É muito mais fácil ceder à tentação do que resistir à tentação. É muito mais fácil desistir da luta do que ir para cima do inimigo e resistir, e ficar firme, e lutar, e se esforçar. É muito mais difícil. Mas é sempre o melhor a fazer. É sempre o melhor a fazer. Em nome de Jesus. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos vão entrar por ela, a maioria. Mas você não tem que seguir a maioria, você não tem que seguir a multidão. Se você for inteligente, segue a minoria. Segue o conselho de Deus. Porque Ele diz, poucos vão encontrar essa porta. Poucos vão passar por esse caminho. Porque é o caminho mais difícil. Mas é o caminho que tem a melhor recompensa. Faça as melhores escolhas na sua vida. Escolha ser uma pessoa correta, fazer aquilo que é correto. E aquilo que é correto, Deus mostra na sua palavra. Você quer saber o que é correto na vida? Você quer saber como agradar a Deus, fazer sempre, andar sempre no melhor caminho? Consulte a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Siga o conselho de Deus. Você sempre vai ter um destino maravilhoso. Sempre no final desse caminho vai ter uma recompensa maravilhosa esperando por você. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente através dessa palavra e que você possa realmente, a partir de hoje, fazer as melhores escolhas na sua vida. Escolha sempre o caminho correto. Escolha sempre ouvir o conselho de Deus. Não vá pelas facilidades da vida, não, meu irmão. Porque as facilidades podem te levar para o buraco. Amém? Fazer o que é correto é sempre mais difícil, mas é sempre melhor a ser feito, porque a recompensa é infinitamente melhor. Em nome de Jesus.